A corrida da fé. Hebreus, capítulo 12. O desafio à perseverança. Bom dia, queridos irmãos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O texto se inicia com a palavra portanto, que é usada para a conclusão, indicando que precisamos buscar o contexto anterior para uma compreensão completa. Dessa forma, analisando o Hebreus 11, encontramos uma lista de exemplos de fé. O autor, por falta de tempo, não conseguiu completá-la como desejava. O que entendemos como testemunha? Entendemos que é alguém que assistiu a um acontecimento, um fato, e que pode atestar a sua veracidade ou validade legal. Sim, é isso, mas a palavra testemunha no original grego significa mártir. Alguém que dá testemunho de alguma coisa a ponto de morrer por ela. Alguém que oferece a própria vida em favor de outra coisa ou pessoa. A mensagem do autor de Hebreus é clara. Devemos olhar para aqueles que sofreram, mas guardaram a fé. Não se renderam porque tinham esperança de algo melhor. Quando essa carta foi escrita, o Novo Testamento ainda não estava completo. Então podemos acrescentar o exemplo de Paulo, Pedro, dos apóstolos. E ainda saindo da Bíblia, temos os exemplos dos primeiros cristãos que morreram, foram torturados e não abandonaram a fé. Muitos missionários em outros países que dão sua vida por causa da fé. Portanto, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, tenhamos inspiração e motivação, pois eles correram e venceram, mostrando que nós também podemos vencer. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Indica que a nossa jornada de fé é comparada a uma corrida. Não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona que requer paciência, resistência e perseverança. Perseverança é o tema central do primeiro versículo. Deixar de lado o embaraço e o pecado que nos rodeia significa abandonar tudo o que nos impede de correr com eficácia. Tanto os pecados óbvios quanto os embaraços sutis que podem nos atrair, nos distrair, nos fazer perder o foco. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha, os compromissos que não contribuem para a nossa vida cristã, relacionamentos com pessoas que, em vez de nos fazer bem, só nos fazem mal, que prejudicam nossa vida, amizades que são um fardo e não nos ajudam. Determinados ambientes que frequentamos, determinadas coisas que assistimos, determinados hábitos que cultivamos. Ansiedade a respeito de coisas banais, ressentimentos para com outras pessoas, desejos carnais secretos e assim por diante. É possível que um pecado de um tipo ou de outro nos envolva e restrinja a nossa liberdade de movimento. O pecado que tão de perto nos rodeia significa obstruir ou reduzir. O teólogo N.T. Wright afirma o seguinte: o autor parece ter em mente o perigo que um atleta pode enfrentar se a pista não estiver completamente livre, se alguém coloca um obstáculo no caminho ou deixa um banco ou um outro objeto no meio do caminho dos corredores. É isso que pode acontecer quando cristãos toleram o pecado em suas vidas ou na vida da comunidade. O pecado se mete no caminho, pode lhe passar a perna e assim diminuir drasticamente a sua chance de terminar o percurso. O segundo ponto é que essa corrida tem uma distância considerável e você precisa ter paciência. Sempre existem os corredores que de fato preferem uma corrida mais rápida. Correm rápido demais e então ficam exaustos depois de 3 ou 4 quilômetros. Lamentavelmente, muitos de nós também conhecerão cristãos assim. Entusiasmados e ávidos nos primeiros dias, eles perdem o gás no momento em que atingem a maioridade. E quando estão na meia-idade ou mais velhos, já terão perdido toda a energia para uma vida cristã produtiva ou estarão freneticamente tentando recuperar o vigor e a chama de uma fé adolescente, bem na hora imprópria.
Mostre-me a pessoa que, em qualquer circunstância, começa um pouco mais devagar e que ainda está ali, correndo, de forma perseverante, 1 quilômetro após outro, durante todos esses anos. O terceiro aspecto é manter os olhos, ao menos a imaginação, quando você está longe demais para enxergar, fixos na linha de chegada e naquele que está no centro da nuvem de testemunhas, esperando para cumprimentá-lo pessoalmente. Jesus percorreu esse caminho antes de nós. Na verdade, ele inaugurou o percurso, abriu o caminho e completou com sucesso. Nossa tarefa é seguir seus passos. Ele cruzou a linha de chegada. Seu encorajamento e a ideia de que no final ser recebido com boas-vindas e festejos são a nossa principal motivação para continuar tendo esperança, fé e perseverança. Devemos correr sem tirar os olhos de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Consumador, porque ele completou o plano de Deus para a nossa salvação, para a salvação daqueles que creem nele. Jesus, o maior exemplo de fé. Nos versículos 4 ao 13, o autor da carta aos Hebreus nos adverte a respeito da disciplina que sofremos ou devemos sofrer durante a nossa corrida de fé. Nos dias de hoje, disciplina, ou mesmo falar sobre isso, se tornou um tabu. A Bíblia toda fala, instrui sobre disciplina. A disciplina, como sinal de amor e cuidado, é vital. Quando vemos um pai negligente na disciplina do filho, pensamos que talvez não seja o pai da criança, não ama o suficiente para isso. Então, por que ele iria discipliná-la? O versículo 8 diz claramente: se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Se somos legítimos filhos de Deus, e ser filho de Deus é um dos eixos principais da descrição bíblica para o povo de Deus, então devemos esperar que Deus nos trate como um pai sábio, educando-nos com a devida disciplina. O autor, no versículo 5, ele cita Provérbios 3, 11 a 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Podemos ler também Salmos 94, 12 e 13. Como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas com a tua lei. Tranquilo enfrentarás os dias maus, enquanto para os ímpios uma cova se abrirá. Assim, tempos atrás, na história de Israel, os problemas pelos quais eles passaram deveriam funcionar como disciplina. Os sofrimentos eram permitidos para que Israel fosse instruído nos mais elevados padrões de fé, esperança e obediência. Alguns dos profetas viram os problemas não só como uma permissão de Deus para que o mal afligisse Israel, eles foram enviados diretamente por Deus. Em Amós 4, de 6 em diante, diz o seguinte: que eles passaram fome, seca, pragas agrícolas, pestes, calamidades, e nada funcionou, e o profeta adverte que agora Deus tomaria medidas mais drásticas. Ele tem muitos meios de alertar os filhos para o fato de que eles devem parar e repensar, dar meia volta e seguir na direção contrária, ou dobrar os joelhos e se arrepender. A verdade do versículo 11 é oferecida para que possamos nos apegar a ela quando as coisas ficarem difíceis. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Como devemos agir debaixo da disciplina de Deus? Tendo cuidado, abrindo os olhos para os perigos do caminho. Versículos 12 e 13. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Essa exortação está baseada em Isaías 35, 3. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. E o 4 é bem especial. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. É uma exortação para os que estão a serviço do Senhor e encontram obstáculos que impedem o progresso espiritual. Fortalecei os braços, cuidem da sua força, firmai os joelhos vacilantes, dediquem-se à oração, animem-se. Mãos fracas não dão apoio e não conseguem segurar a espada.
Joelhos vacilantes sobre os quais não se pode apoiar não permite andar, muito menos correr. Essa é a imagem do crente vacilante, é a figura de um crente vacilante, medroso, um crente em dúvida. E o versículo 13 diz que para nós seguirmos um caminho sem curva, plano, sem ondulações, para que não haja tropeço. É uma palavra de encorajamento para os crentes que veem a dificuldade e o sofrimento. Quando a angústia bate na nossa porta, as mãos enfraquecem, não conseguimos trabalhar para o Senhor. E os joelhos vacilam, começamos a manquejar na vida cristã, a querer desanimar, achamos que nunca chegaremos ao fim. Nessa hora, a palavra de Deus vem ao nosso encontro, vem lembrar-nos das promessas dele, vem lembrar-nos de que a vitória é certa e de que o anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. E que o nosso Deus permanecerá conosco até o fim. O versículo 14 tem uma orientação para atingirmos o alvo, que é ver o Senhor. Esta é a razão pela qual Jesus morreu na cruz e Deus nos deu seu Espírito Santo. Essa é a razão pela qual ele nos colocou numa comunidade. Essa é a razão pela qual ele nos permite sofrer para que possamos ver o Senhor. Sigam em paz com todos e sigam a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isto é, aceite o que Deus está fazendo, siga a santificação. Os sofrimentos vêm com esse objetivo. Como aconteceu com Jonas, às vezes Deus manda até o ímpio nos corrigir. Ele usa diversos recursos, e não importa como seja, o que ele diz é que sigamos a santificação no meio do sofrimento e da dor. Temos a tendência de ficarmos irados, irritados, ressentidos, magoados, especialmente se a dor é causada por alguém. Enquanto isso predominar em nós, não temos paz com todos, o coração endurecerá e não seguiremos a santificação, pois a disciplina não surtiu efeito em nós. Consequência, não poderemos ver o Senhor. No versículo 15a, o autor nos orienta a não sermos excluídos da graça de Deus. Um provérbio árabe diz o seguinte: o ingrato se esquece de 1000 pratos de comida que recebeu, mas lembra-se de um que faltou. Isso acontece com frequência. O crente é abençoado, recebe o favor de Deus, tanto material quanto espiritual, e de repente vem o sofrimento, a provação, a adversidade, a dificuldade, e ele se esquece de tudo que Deus lhe deu, vira as costas bravo e resolve se vingar. Isto é abuso da graça, e o resultado é que ele pode separar-se dessa graça. O crente verdadeiro jamais desejará viver em falta. Ainda no versículo 15, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. A erva daninha, venenosa, brota com facilidade, se multiplica e contamina os jardins e as plantações. A incredulidade, a não aceitação da disciplina, pode deixar uma raiz que a brotará e perturbará a muitos. A igreja precisa zelar pela qualidade do que brota no meio dela. O que está brotando? Fruto de justiça? Ou é erva amarga? Essa deve ser arrancada. Não tem outro jeito, não dá para podar, só resolve arrancando. Versículo 16. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Imoral ou profano é a pessoa que faz pouco caso das coisas sagradas e as despreza. É alguém que não tem respeito pelas coisas espirituais. O exemplo aqui é Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura, de ser abençoado. Está em Gênesis 27. O preço que ele colocou nas coisas espirituais foi um prato de comida. Seu pai Isaque, mesmo com o choro dele, implorando a bênção, não voltou atrás. Como se dissesse: você teve a sua oportunidade, você vendeu a sua primogenitura, a bênção agora é do seu irmão. Isaías 55:6 diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto ele está perto. Esaú chorou, mas não estava arrependido de verdade. Queria apenas os privilégios da bênção, porque ele viu o que perdeu pela sua insensatez. Porque não se arrependeu, ele foi rejeitado. A mensagem do autor de Hebreus é clara. Devemos olhar para aqueles que sofreram, mas guardaram a fé, não se renderam porque tinham esperança de algo melhor.
A primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 8 a 10, diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Saber que nossos irmãos em Cristo estão passando pela mesma luta e prevalecendo nos encoraja a vencer também. Estamos rodeados de homens e mulheres de Deus que, através do seu testemunho, mostram que vale a pena ir até o fim por Cristo. Devemos voltar os nossos olhos para aqueles que perseveraram e não para aqueles que fraquejaram. Mas principalmente nossos olhos devem estar voltados para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.